Questão 15 da prova de seleção para o Colégio Naval em 2017, para a turma de 2018. Vamos abordar aritmética dos restos. Olá a todos. Nesta questão do exame de seleção para o Colégio Naval, nós vamos ter a oportunidade de rever propriedades de congruência. Mais especificamente, vamos rever propriedades da aritmética dos restos das divisões entre números naturais. Antes de abordarmos a questão especificamente, nós vamos fazer uma revisão dos diversos pontos teóricos que vão ser importantes para a resolução da questão em si. E quando tivermos terminado a revisão, vocês vão ver que a justificativa do problema vai facilmente ser obtida em função dos resultados anteriormente apresentados. Vamos então ver o enunciado da questão. Questão 15, enunciado. Os números x e y pertencem ao conjunto C, cujos elementos são 17, 20, 23, 26, reticências, 2018, e são tais que x maior do que y. Sendo assim, pode-se concluir que 2017 multiplicado por 2 elevado a x mais 8 elevado a y, na divisão por 7, deixa resto, são dadas 5 opções de resposta, 0, 1, 3, 4 e 5. Vamos iniciar a justificativa fazendo uma revisão de conceitos associados à aritmética dos restos das divisões entre números naturais positivos. E vamos fazer isso através de exemplos que nos conduzirão à solução do problema ao final. Vamos iniciar por uma divisão. 1832 dividido por 3 dá 610 e sobra resto 2. Então a notação é que 1832 é o dividendo, 3 é o divisor, 610 é o quociente e 2 é o resto da divisão. No caso geral, eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. Então esse esquema será válido se somente se o dividendo for igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então vamos estudar um pouco melhor esse modelo através de alguns exemplos. Primeiro exercício: encontrar o resto da divisão de 2035 mais 2036 por 7. É evidente aqui que eu não estou interessado em somar 2035 a 2036, dividir por 7 e obter o resto. O que me interessa aqui são as propriedades que estão subjacentes ao cálculo do resto desta expressão. Então eu vou iniciar calculando individualmente as parcelas. Divido 2035 por 7, obtenho quociente 290 e resto 5. Em seguida, divido 2036 por 7, obtenho quociente ainda 290 e resto 6. Vamos considerar agora que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, 2035 é igual a 7Q mais 5. Eu não estou interessado no cálculo do quociente. Portanto, eu represento o quociente pela letra Q, sabendo que dá 290.
2036, da mesma forma, é representado por 7 vezes K mais 6. Agora, eu somo essas duas parcelas e obtenho 7Q mais 7K mais 5 mais 6. Ora, 5 mais 6 dá 11. Então, eu tenho 7Q mais 7K mais 11. Eu estou interessado agora em observar o comportamento dessas três parcelas na divisão por 7. Então, eu vejo que 7Q é divisível por 7, o resto da divisão é 0. 7K também é divisível por 7, resto 0. A terceira parcela, entretanto, o número 11, não é divisível exatamente por 7. Eu assinalo isso aqui, portanto, eu vou ter 7Q mais 7K mais 7 mais 4. O que fiz? Separei desta parcela igual a 11, 7 unidades. E agora eu tenho que 7Q mais 7K mais 7, as três primeiras parcelas, são divisíveis exatamente por 7. Portanto, eu posso afirmar que o resto da divisão de 2035 mais 2036 por 7 é 4. Isso me permite desenvolver um esquema prático para a obtenção do resto da divisão de uma soma. Então, vou fazer agora o esquema prático. Transfiro os dois valores aqui, 2035 mais 2036. A divisão de 2035 por 7 dá resto 5. Escrevo o resto 5 aqui. Transfiro o sinal de mais aqui para baixo. E a divisão de 2036 por 7 dá resto 6. Observe que em nenhum momento eu estou interessado no valor do quociente, apenas dos dois restos. Somando os dois valores, eu obtenho 11, mas eu verifico, 11 é maior do que 7, portanto, eu extraio deste valor 11, 7 unidades, obtendo 11 menos 7 igual a 4. Então, este é o resto da divisão de 2035 mais 2036 por 7, utilizando um esquema prático. Encontrar agora o resto da divisão de 2035 vezes 2036 por 7. Agora é o produto, não é mais a soma. Então, eu tenho que 2035 é igual a 7Q mais 5. E 2036 é igual a 7K mais 6. Faço agora o produto entre as duas expressões. Tenho 7Q mais 5, que multiplica 7K mais 6, obtendo 7 vezes 7, Q vezes K, mais 7 vezes 6 vezes Q, mais 7 vezes 5 vezes K, mais 30. Obviamente, o primeiro termo da expressão é divisível por 7, resto 0. O segundo termo da expressão também é divisível por 7, resto 0. E o terceiro termo da expressão é divisível por 7, resto 0. Entretanto, 30, quando dividido por 7, não dá resto 0. Eu tenho, então, que dividir 30 por 7. Dá 4, 7 vezes 4, 28. Sobra um resto 2. Assim, eu posso afirmar que essa expressão aqui, até o mais 2, é toda divisível por 7. E sobra 2, que é o resto da divisão de 2035 vezes 2036 por 7. Eu quero encontrar o resto da divisão de 2035 vezes 2036 por 7. Agora vou aplicar um esquema prático. 2035 vezes 2036, eu sei que dividindo 2035 por 5, o resto é 5, e dividindo 2036 por 7, o resto é 6. 6 vezes 5, porque aqui em cima na expressão eu tenho o sinal de multiplicação, é igual a 30. Mas na verificação, 30 é maior do que 7.
Então, eu tenho que dividir 30 por 7, dá 4, resto 2. Então, 30 é igual a 7 vezes 4 mais 2. Assim, eu posso dizer que o resto da divisão deste produto por 7 é 2, fazendo um esquema prático. Terceiro exercício. Encontrar o resto da divisão de 2035 ao cubo por 7. Eu faço logo o esquema prático. 2035 ao cubo é o produto de 2035 3 vezes. Mas eu sei que dividindo 2035 por 7, sobra resto 5. Então eu alinho os 3 restos aqui embaixo, mantendo o sinal de multiplicação. Posso fazer 2 a 2 ou direto. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Vamos fazer em seguida. Vamos continuar fazendo 2 a 2. 5 vezes 5, 25. 25 é maior do que 7. Então, dividindo 25 por 7, dá 3 e sobra 4. Logo, transfiro o 4 aqui para baixo. 4 vezes 5, 20. Dividindo 20 por 7, dá 2 e sobra 6. Logo, 6 é o resto da divisão de 2035 ao cubo por 7. Mas eu posso fazer aqui direto, que é mais conveniente, inclusive. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. 125 é, obviamente, maior do que 7. Então, divido 125 por 7, dá 17 e sobra resto 6. Portanto, 6 é o resto da divisão de 2035 ao cubo por 7. Agora eu tenho uma expressão um pouco mais complexa. 2035 vezes 2036 mais 2035 ao cubo divisível por 7. Ora, vamos logo ao esquema prático, porque eu já sei como proceder quando há o produto, quando há a soma e quando há a potência. Então, 2035 vezes 2036 mais 2035 ao cubo, 2035 divisível por 7 dá resto 5. 2036 dividido por 7 dá resto 6. E 2035 ao cubo dá resto 125, quando multiplicados. Mantendo os sinais, aqui o de multiplicação, aqui o de soma, eu tenho 6 vezes 5, 30, mais 125, dá 155, que é obviamente maior do que 7. Então, 155 dividido por 7 dá 22 e sobra resto 1. Então, eu posso afirmar que o resto da divisão de 2035 vezes 2036 mais 2035 ao cubo por 7 é 1. Agora vamos encontrar o resto da divisão de 9 elevado a 153 por 8. Ora, o esquema prático é evidente. Eu tenho 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, reticências vezes 9, 153 vezes. Observe que 9 dividido por 8 dá 1 e sobra resto 1. Então, eu alinho os restos aqui embaixo. O produto de todos os 153 restos é igual a 1. Assim, eu posso afirmar que 1 é o resto da divisão de 9 elevado a 153 por 8. Finalmente, vamos fazer um estudo do resto da divisão de 2 elevado a x para x natural positivo por 7. Esse estudo vai valer, evidentemente, com as adaptações, quando eu uso qualquer outro divisor que não o 7. Aqui eu vou usar o 7. Eu vou construir uma tabela em que eu tenho o expoente, a potência e o resto da divisão por 7. Vamos começar com x igual a 1. 2 elevado a 1 igual a 2. Qual é o resto da divisão de 2 por 7? É 2. X igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Qual o resto da divisão de 4 por 7?
é 4. X igual a 3. X igual a 3, 2 ao cubo é igual a 8. Qual é o resto da divisão de 8 por 7? É 1. Agora, x igual a 4. 2 a quarta é igual a 16. Qual é o resto da divisão de 16 por 7? 2 vezes 7, 14. Para 16, 2. Então, o resto da divisão é 2. X igual a 5. 2 à quinta é 32. 32 dividido por 7, o resto é 4. X igual a 6. 2 à sexta é igual a 64. 64 dividido por 7, o resto é 1. Então, já podemos concluir o que está acontecendo. Está havendo uma repetição dos restos com relação às potências. Então, eu tenho 2, 4, 1, depois 2, 4, 1. Eles se repetem de 3 em 3. Então, eu posso dizer que há um ciclo de tamanho 3 no que se refere ao resto da divisão por 7 da potência 2 elevado a x, sendo x um número natural positivo. Há também uma outra propriedade interessante, é que quando a potência é um múltiplo de 3, por exemplo aqui, 2 ao cubo, 3 é múltiplo de 3, para 6, que é múltiplo de 3, o resto vai ser 1 também. Se for 9, 2 a 9 é mais um ciclo de tamanho 3, será 1. Se for 12, é mais um ciclo de tamanho 3, é igual a 1. Então, sempre que a potência de 2 for um múltiplo de 3, o resto da divisão vai ser 1, porque ele é sempre o terceiro componente do ciclo. Ora, isso nos dá uma ideia de como calcular o resto da divisão de qualquer potência de 2. Digamos que eu queira calcular o resto da divisão por 7 de 2 elevado a 17. Quantos ciclos de tamanho 3 tem 17? Ou seja, 17 dividido por 3, como eu encaixo o resto da divisão neste ciclo? 17 dividido por 3 é 5 e o resto é 2. Ora, isso significa que eu tenho 5 ciclos de tamanho 3 completos. 5 ciclos desse aqui completos. E tenho mais 2 elementos. Primeiro elemento, segundo elemento. Quer dizer que o segundo elemento implica em resto igual a 4. Logo, 2 elevado a 17, dividido por 7, tem resto 4. Um outro exemplo, qual o resto da divisão de 2 elevado a 321 por 7? Ora, é claro que 321 é múltiplo de 3. Já vimos antes, já poderíamos afirmar que o resto é 1, mas vamos fazer a conta. 321 dividido por 3 dá 107 ciclos completos e o resto é 0. Então, eu tenho 107 ciclos desse aqui completos. Portanto, o resto da divisão tem que ser 1. Vamos passar agora à questão 15 do Colégio Naval, que vai ser resolvida de maneira mais simples com o recurso conceitual que acumulamos até então. Inicialmente, uma pequena revisão do enunciado da questão. O resto da divisão por 7 da expressão 2017 multiplicado por 2 elevado a x mais 8 elevado a y, sendo que x maior do que y e xy pertence ao conjunto C, formado pelos elementos 17, 20, 23, 26, reticências, até 2018. Então, esse é o problema que nós temos que resolver. Vamos resolver esse problema examinando inicialmente esse conjunto C
e o impacto que ele tem sobre as potências de 2. Ora, 2 elevado a x para x pertencente a esse conjunto, vamos examinar inicialmente 2 elevado a 17. Isso já estudamos. Quantos ciclos de tamanho 3 cabem em 17? São 5 ciclos de tamanho 3. E o resto da divisão de 17 por 3 é 2. Isso significa que o resto da divisão de 2 elevado a 17 por 7 é igual a 4. Agora, qual é o resto da divisão de 2 elevado a 20 por 7? Ora, quantos ciclos de 3 cabem em 20? Se em 17 cabem 5, em 20 caberão 6. E o resto da divisão por 3 ainda será 2. E para 23, a mesma coisa. O resto da divisão é 2. Para 26, a mesma coisa. O resto da divisão ainda é 2. Isso significa que qualquer que seja o x pertencente a este conjunto C, 2 elevado a x, em sua divisão por 7, terá resto 4. Agora vamos examinar 8 elevado a y. 8 eu posso representar como 2 ao cubo. Então eu teria 2 ao cubo elevado a y. Ou ainda 2 elevado a 3y. Mas 3y é sempre um múltiplo de 3. Então eu vou me lembrar do resultado. Qualquer que seja o y pertencente a C, o expoente deste termo será um múltiplo de 3 e, portanto, o resto da divisão de 2 elevado a 3y será sempre igual a 1. Então eu tenho o resto da divisão de 2 elevado a x igual a 4 e o resto da divisão de 2 elevado a 3y sempre igual a 1. Resta saber apenas qual é o resto da divisão de 2017 por 7, que eu terei que fazer a conta. Vamos fazer agora rapidamente, então, um resumo do que falamos anteriormente. Vamos, então, desenvolver a expressão 2017 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a 3y. E aqui, o ciclo do resto da divisão de 2 elevado a x por 7. Então, o ciclo é de tamanho 3 e o resto da divisão das potências por 7 serão 2, 4 e 1. Eu sei que qualquer que seja o x pertencente a este conjunto C, eu vou ter que x será divisível por 7 e o resto será 2. Se o resto é 2, é a segunda posição no ciclo. Então, isso implica que o resto da divisão de 2 elevado a x por 7 será sempre igual a 4. Por outro lado, para todo y pertencente a esse conjunto C, 3y é um número múltiplo de 3, então eu já sei que é ciclo completo. Logo, o resto da divisão será 0, o que implicará que o resto da divisão de 2 elevado a 3y por 7 será sempre igual a 1. Então, eu já sei qual é o resto da divisão de 2 elevado a 3y e de 2 elevado a x, qualquer que sejam x e y pertencentes a este conjunto C. Vamos aplicar agora o esquema prático. Eu tenho que começar dividindo 2017 por 7. Então, eu faço a conta, 2017 dividido por 7 dá 288 e sobra resto 1. Transfiro o resto 1 para cá. Transfiro também o sinal de multiplicação. E agora, transfiro para cá o resto da divisão de 2 elevado a x para x pertencente a C. É 4. Não esqueço de transferir o sinal de mais aqui para baixo, porque na expressão eu tenho um sinal de mais. Ele é vezes aqui e mais aqui. O resto da divisão de 2 elevado a 3y, pelo fato de 3y
ser múltiplo de 3 para qualquer valor de y, vai implicar que o resto da divisão de 3y por 3 será sempre zero para qualquer y pertencente a C, e, portanto, 2 elevado a 3y dividido por 7 terá sempre resto 1. Então, eu tenho resto 1, resto 4 e resto 1. Fazendo 4 vezes 1, 4 mais 1 dá 5. 5 é evidentemente menor do que 7, o que implica em que o número 5 é o resto da divisão desta expressão aqui por 7 para qualquer xy pertencente ao conjunto C. Logo, a resposta do problema é a opção E. Nós temos que considerar que a solução é simples quando se tem o arcabouço teórico necessário para desenvolvê-la. Caso contrário, ela fica um pouco complicada. Caso vocês não tenham entendido qualquer passagem da justificativa, recorram ao fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e eu lhes atenderei com todo prazer. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima apresentação de problemas ou de videoaula.